Os carros estão correndo, se eu pular eu vou morrer. FJU Doc. Tudo começou com 5 anos de idade, quando meu pai queria matar eu, minha mãe e o meu irmão. A gente se escondia nas casas dos vizinhos, só que chegou um ponto que o Rio de Janeiro já não estava mais seguro, porque onde a gente se escondia, ele achava. Então a gente teve que se mudar para São Paulo. E minha mãe trabalhava demais e o meu irmão, ele crescia se envolvendo com amizades que não era boa. Eu tinha o pensamento que, como eles eram mais velhos que eu, eles tinham que cuidar de mim. E não foi dessa forma. Eu vi que alguma coisa estava acontecendo com ela, que não era nada bom, porque a minha filha, de repente, uma menina pacata, quieta, arrumou uma amizade, começou a sair de casa. Eu comecei a falar palavrão, comecei a andar com más companhias, comecei a frequentar balada, eu comecei a misturar as drogas. Eu precisei misturar todas elas para não voltar à realidade, né? Comecei a me envolver com mulheres e eu lembro que teve um dia que eu fui pro baile e eu usei tanta droga, eu usei tanta bebida. Quando eu olhei para minha mão, ela tava como de um demônio manifestado, né? Tava com um formato de garra e ninguém conseguia me ajudar, né? E o baile ele tava cheio, tinha muita gente. E eu lembro que quando a gente chegou lá, tinha um shopping, né, que a gente pediu Uber. E quando eu tava em viagem com o Uber para casa, ele cancelou a corrida. Ele cancelou a corrida e eu falei, moço, a minha casa ficou para trás, o senhor tá no caminho errado. E ele falou, não, tá certo. E ele começou a acelerar o carro. E eu tava tão doida, né, eu tava tão louca, desesperada, que na hora me veio na cabeça, abre a porta e pula. O pior dia foi que minha filha chegou toda machucada. Ela chegou toda machucada. Ela chegou toda quebrada. Toda quebrada. Tava os braços dela para trás, as pernas dela assim para trás, o rosto, ela toda sangrada, todas as coisas. A roupa rasgada dela ter caído, ela só falou para mim, mãe, um homem queria me sequestrar e eu pulei do carro. Eu falei, vamos para o hospital. Eu não quebrei nenhum osso, eu não quebrei nada, só o asfalto que colou pelo meu corpo, eu tenho as marcas até hoje, né, pelo corpo. Aconteceu um ocorrido que eu tentei me matar, eu cheguei em casa, eu tomei um monte de remédio, eu falei, não, hoje eu vou morrer, hoje eu vou acabar com a minha vida. E o diabo falando na minha cabeça, se mata, que você vai se livrar de tudo isso, todo o seu sofrimento, toda a sua história, a sua família, você vai se livrar de todo mundo, então se mata. E eu, ouvindo aquela voz, comecei a beber todo o remédio que eu vi, comecei a passar muito mal. Só que minha mãe chegou, ela me ungiu, ela fez uma oração e depois ela me levou para o hospital. E veio ela para o hospital, quando chegou lá no hospital, eles falaram com ela, aquela coisa toda, começou com ela e dali veio uma ambulância e levou a gente lá para o CAP. E no CAP a médica falou, vamos internar ela, mãe, porque ela vai fazer de novo. E perguntou a ela, você vai fazer de novo? Ela falou, vou, e eu fiz e não me arrependo. E eu fiquei internada no hospital. E quando ele me deu alta, eu lembro que eu fiquei pensando, poxa, eu não sirvo nem para me matar. Eu comecei a andar com gente que mata, comecei a andar com gente que rouba, comecei a ir em terreiro e tudo isso a minha família não sabia. E eu arrumava muita briga, tinha muita raiva, muito ódio das pessoas. Eu pensava, se eu não consigo ser feliz, se pra minha vida não tem jeito, então pra vida deles também não vai ter jeito, eles também não vão ser felizes. E até que um dia eu falei pra Deus, eu não aguento mais tudo que eu tô passando. E eu lembro que nesse dia eu queria muito chamar a atenção de Deus, muito. E eu precisava fazer algo que realmente ia chamar a atenção dele. Eu preciso mostrar que eu estou arrependida, né? E isso foi o meu ato de fé. Eu lembro que eu cheguei de uma balada, né? E eu tava de cropped, eu tava com bijuteria, eu tava com tudo isso. E eu tirei tudo isso do meu corpo. Coloquei minha cara no chão, eu falei, Deus, eu tô aqui como o Senhor me trouxe no mundo. Porque nem essas roupas que eu tô usando é minha. Pra pedir que o Senhor me ajude. Pra pedir que o Senhor me tire dessa situação. Né? Porque eu não aguento mais o que eu tô vivendo, eu não aguento mais tudo que eu tô passando. Eu tenho um vazio muito grande dentro de mim e eu queria muito que o Senhor mudasse a minha situação, eu queria muito desculpa, que o Senhor mudasse a minha vida.
E eu me humilhei tanto, implorei pra Deus. E eu lembro que naquele momento veio muitos pensamentos que era melhor me matar, que Deus não estava me ouvindo, que Deus não era comigo, que pra mim não tinha jeito. Mas eu sabia, eu conhecia a palavra, então eu sabia que se eu me matasse, eu ia diretamente pro inferno. Eu já tinha tentado um suicídio, eu não tinha conseguido. E depois daquele dia eu consegui voltar pra igreja. Quando eu voltei a frequentar a igreja, uma obreira me acompanhou, a obreira Camille. Eu conheci a Carol na escola e eu observava que ela era muito barraqueira, muito briguenta, e eu tentava falar com ela na escola, porém ela sempre se fechava. E ela sempre me mandava mensagem, ela sempre insistia para que eu viesse no Força Jovem, para que eu viesse nas reuniões de quarta, de domingo, de sexta. E no começo eu resistia, né? Eu acredito que ela sempre orava por mim, as pessoas oravam por mim. Eu comecei a frequentar. E aí que começou o processo mais difícil ainda. Começou a vir muitas paralisias do sono. Então ela me ligava ainda mais toda noite. Camille, tem alguém em cima de mim, sufocando. E a gente ali, meu Deus, a gente não pode aceitar. A gente fazia todos os tipos de propósito por ela. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia ver que Deus ele tinha me perdoado. Eu não conseguia ver que Deus queria me lavar, me purificar. Eu não conseguia ver. Eu fiquei um bom tempo dentro da igreja assim. Então eu estava dentro da igreja, mas eu continuava me envolvendo com mulheres, continuava me envolvendo com homens, eu continuava bebendo, né? Eu continuava fazendo coisa errada, escondido da obreira, escondido do pastor, escondido da minha mãe. Eu creio que a minha mãe percebia, né? Porque mãe sempre percebe. Ela ia para a igreja, quando ela chegava em casa, as amigas ligavam, ela ia sair, eu falava, Carolina, você não está na igreja? Deixa eu, não se mete, deixa a minha vida. Era só o que ela falava. E eu ali, amando minha filha, entregando a vida dela para o Senhor Jesus. E eu continuava fazendo as coisas erradas, mas eu sabia que eu tinha que parar, né? A palavra, ela estava sendo pregada, ela estava entrando. Mas eu lembro que um dia eu assisti um testemunho e ali eu entendi que eu estava buscando o Espírito Santo com o meu coração, com o meu sentimento. E eu precisava agir com a minha fé. Eu tive consciência e eu me ajoelhei. E eu falei, Deus, eu sou pecadora, eu não sou perfeita. Mas eu quero permanecer na presença do Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha vida e eu preciso do Teu Espírito. E eu lembrei ele daquele versículo, que se a gente tem sede, a gente pode ir até ele beber. E que se a gente crê nele, como diz nas Escrituras, rios de água viva correrão desse ventre. Eu não só lembrei ele desse versículo, como eu falei, Deus, nesse momento eu tô crendo na Tua palavra. E a prova disso é que se o Senhor não me dá o Teu Espírito aqui agora e acontecer alguma coisa comigo e morrer, o Senhor é justo, o Senhor não vai poder me condenar, porque eu realmente criei. Ali naquele momento foi que eu recebi o Espírito Santo. Até que um dia ela começou a mudar. Ela começou a mudar, eu fiquei olhando assim. Eu não falei nada, só deixei na mão de Deus. A partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu mudei completamente, os meus pensamentos mudaram. Eu tive força, coisas que antes eu não conseguia passar, eu não conseguia superar. Hoje eu consigo, né? A minha mente mudou. Hoje eu penso em agradar a Deus, hoje eu penso em passar o bem que eu recebi, né? O espírito que eu recebi para as outras pessoas. O Força Jovem me ajudou muito, porque eu me sentia muito sozinha, né? Eu não tinha amizades verdadeiras no mundo. E no Força Jovem eu encontrei. Ela sempre, de vez em quando a gente se via, ela chegava em mim, perguntava alguma coisa, ia lá, conversava. Nos momentos que a gente tinha de evento, eu sempre estava perto dela, procurava conversar, saber como ela tá. E hoje eu vejo uma Carol totalmente diferente. Dá pra ver nitidamente a ação do Espírito Santo na vida dela, o antes e o depois. Minha filha hoje, né, é uma mulher de Deus, porque eu sempre falei, Deus, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Porque esse versículo, ele é verdadeiro, a Tua palavra, ela é viva. E hoje, eu e minha casa servimos, meu Deus. Minha filha hoje está liberta, é uma boa filha, hoje conversa comigo, não briga mais comigo. Não briga mais comigo como brigava antes. Gente, eu queria abraçar minha filha, não podia. E hoje em dia eu posso dizer, minha filha é minha amiga, porque ela não é minha, ela é de Jesus. E hoje ela está do jeito que Deus quer, para minha alegria e para a honra e glória do Senhor Jesus.